neste momento, minhas queridas irmãs, nós viemos aqui transmitirmos a palavra de Deus, porque o tempo está terminando mesmo. Estamos nas horas finais da história do planeta. É por isso que estamos no tempo da última misericórdia. A última mensagem de misericórdia aos habitantes da terra. E a mensagem que nós temos nesta manhã, dia 24 de dezembro, é uma mensagem muito importante que todos nós precisamos saber. Que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos tem muitas promessas. E uma das promessas que eu ouvi trazer aqui é o livro de Malaquias, capítulo 4, o verso 4 até 5, onde fala verdadeiramente a vinda do profeta Elias. Mas falando um pouco sobre a vinda do profeta Elias, já houve o primeiro Elias que houve no passado, que a palavra de Deus nos afirma que houve o profeta Elias, o primeiro Elias, que este primeiro Elias, ele repreendeu os pecados do rei Acabe e a rainha Jezabel, cujo rei Acabe é um rei eleito por Deus para dirigir a nação israelita. Mas por causa deste rei israelita casar-se com uma prostituta, uma mulher chamada Jezabel, então esta tal rainha Jezabel, ela tinha falsos ídolos que ele adorava. Então, por este rei Acabe se casar com esta mulher Jezabel, então ele levou a nação israelita, o povo de Israel, à idolatria. É por isso que Deus, neste período, levanta o profeta Elias para repreender os pecados de Acabe e da rainha Jezabel. Então, queridos irmãos, o povo de Israel foi totalmente desviado por este rei que foi eleito por Deus. Mas, por fim, ele apostatou-se, desviou-se dos caminhos de Deus e assim também levou o povo escolhido de Deus a se desviar e a obedecer à idolatria. Então, por isso que esta foi uma grande obra que o primeiro Elias fez, repreender os pecados de Acabe e os pecados da rainha Jezabel. E nós estamos também num período que estamos vivendo numa profecia que está a se cumprir aos nossos dias. Mas após do primeiro Elias, houve o segundo Elias. E nós precisamos saber qual foi o segundo Elias. Isto aconteceu no tempo de Cristo, no tempo do Messias, e quando se cumpriu a primeira vinda do Messias. Veio o segundo Elias, e nós precisamos saber quem foi o segundo Elias no período do Messias. Falando do segundo Elias, a palavra de Deus também nos apresenta que o segundo Elias foi aquele que preparou o caminho do Messias. Quem preparou o caminho do Messias? Quem preparou o caminho do Messias foi o profeta João Batista. João Batista foi ele que verdadeiramente preparou o caminho do Messias. E ao mesmo tempo, João Batista repreendeu o pecado, repreendeu os pecados daquela nação, repreendeu os pecados daquele rei, cujo era um rei cruel, que tinha orgulho na vestimenta e na alimentação. Então, por isso que Deus permitiu o segundo Elias para repreender os pecados daquela nação. E assim, verdadeiramente, os pecados daquela nação foram totalmente repreendidos, foram totalmente revelados. Foi por isso que a cabeça de
João Batista foi cortada. Ao ser cortada a cabeça de João Batista, por repreender aquele pecado, que o rei Herodes queria se casar com a sua cunhada. Então, este foi um pecado muito terrível que obrigou João Batista a repreender este erro. Mas o resultado foi a cobrança da cabeça de João Batista. Agora vejamos bem o que está nos dizer as Escrituras. No livro de Malaquias, a palavra de Deus nos afirma novamente dizendo: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que ele converte o coração dos pais e o coração dos filhos, e o coração dos filhos e o coração dos pais. Então, queridos irmãos, esta profecia de Malaquias 4 é uma profecia dupla que se cumpre em 3 fases, a qual nós já explicamos a primeira fase, a segunda fase que foi no período de João Batista, que foi João Batista que foi o segundo Elias, e agora se cumpre também em terceira fase. E agora nós temos o terceiro Elias. O terceiro Elias nesta última hora, no mesmo livro de Malaquias 4. Então, o que é que o terceiro Elias ele traz? Qual é a sua mensagem? A mensagem do terceiro Elias. A mensagem do terceiro Elias também da mesma é para desmascarar a besta e a imagem da besta e repreender o pecado de todas as nações, de todos os reis da terra. Então é por isso que estamos no período que se cumpre a profecia do terceiro Elias, que converte o coração dos pais e aos filhos, e aos filhos aos pais. Queridos irmãos, irmãs, aqui na terra não tem ninguém que consiga converter o coração de uma pessoa. Não tem ninguém. O único que é capaz de converter o coração de uma pessoa é Deus. É Cristo que tem aquele poder de converter o coração de uma pessoa. Então, por isso, neste momento, falando do terceiro Elias, o terceiro Elias, ele converte na mesma o coração dos pais e dos filhos. Então, é Cristo. É Cristo. Cristo incorporado em um homem para batalhar contra a besta e a imagem da besta. Por quê? Porque a besta, Satanás enganou o mundo e as igrejas. Satanás enganou o mundo e as igrejas. E assim é por isso que, neste momento, Elias repreende, neste momento, os pecados da besta e da imagem da besta. Então, verdadeiramente, este Elias que converte o coração dos pais e dos filhos. Então, em Apocalipse capítulo 18, é mencionado como poderoso anjo. Este poderoso anjo, ele ilumina a terra toda com sua glória. O poderoso anjo ilumina a terra toda com sua glória. Isso está em Apocalipse 18. E verdadeiramente, este Elias, que é mencionado em Apocalipse 18 como poderoso anjo, ele também denuncia a queda de Babilônia, a queda das igrejas. O que representa a Babilônia? Babilônia, quando a Bíblia fala de Babilônia, está falando de Babilônia espiritual. Quando falamos de Babilônia espiritual, falamos das igrejas no mundo. Então, quando o poderoso anjo fala da queda de Babilônia, isto representa a queda das igrejas. Então, significa que nós estamos no período que todas as igrejas caíram. Todas as igrejas se tornaram moradas de demônios. Por quê? Por que as igrejas se tornaram moradas de demônio? Porque todas as igrejas fizeram parceria com o espiritismo, a magia. Então nós vemos que as igrejas estão totalmente unidas. Primeiramente, estão unidas com o Estado. Segunda coisa, estão unidas com o papado, a besta do Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala sobre a besta que sai do mar, que tinha boca de leão
que o Apocalipse é um livro simbólico. Não se entende da forma que se escreveu, da forma que está. Então, quando está a nos falar sobre a besta, é um animal. E este animais representa um rei e um reino. De acordo com a palavra de Deus, em Daniel, capítulo 7, nós vamos encontrar que animais representam rei ou reino. Então, logo nós vemos que esta besta está a representar um reino, um poder. E este poder é um poder político e religioso. Amados amigos, queridos irmãos, estamos na hora final, em que verdadeiramente a profecia nos afirma que chegará um momento que a todos os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os escravos e os livres, lhes será dada certa marca na testa ou na mão direita, que ninguém poderá comprar nem vender senão aquele que tiver a marca da besta. Então vejam que o Apocalipse 13 nos apresenta a besta e nos apresenta a marca da besta. Então é por isso que nós estamos neste período, queridos irmãos, que neste momento Satanás enganou o mundo e as igrejas. A besta e o falso profeta verdadeiramente estão a enganar o mundo inteiro. E nós estamos neste período, as últimas profecias que estão a se cumprir. É por isso que o poderoso anjo, Apocalipse 18, denuncia a queda de Babilônia, a queda das igrejas, que as igrejas se tornaram moradas de demônio. Chegou o período que os verdadeiros adoradores de Deus estarão fora dessas igrejas que se tornaram moradas de demônio. O remanescente de Deus já não estará dentro destas corporações religiosas, dentro dessas paredes, porque agora se tornaram moradas de demônio. Queridos irmãos, esta é uma profecia final que nós estamos vivendo agora. Está-se a cumprir o Apocalipse capítulo 13, o reino da besta, e que chegou também ao seu final. Está-se a cumprir o Apocalipse 18, que o poderoso anjo denuncia a queda das igrejas, a queda de Babilônia. Então, chegamos ao período que as igrejas caíram por completamente. Em 1844 foi o início da queda das igrejas. Mas agora chegamos ao período da conclusão da queda das igrejas, que as igrejas totalmente caíram e se tornaram moradas de demônio. Por isso, com o Apocalipse 18, o verso 4 nos fala: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados, para não receber as 7 últimas pragas. 7 últimas pragas virão para todos os adoradores da besta. Agora nós precisamos saber, afinal de contas, se a Bíblia fala da marca da besta, o que é a marca da besta? Quem é a besta? E nós já sabemos, a besta de Apocalipse 13. A besta de Apocalipse 13 é um poder político e religioso. Isto está a querer dizer, a besta do Apocalipse 13 representa o líder da Igreja Católica. É o papado. O Papa, ele representa a besta do Apocalipse capítulo 13. É por isso que neste momento estamos no período que o mundo religioso está preocupado com as festas. Uma festa que ninguém pesquisou se essa festa é bíblica ou não. Mas, biblicamente, essas festas que o mundo agora está celebrando neste preciso momento são festas pagãs que não está mencionado na palavra de Deus. Por isso que nós temos aqui os 10 mandamentos aqui acima, escrito pelo dedo de Deus, mas aqui abaixo tem os mandamentos da besta, do catecismo da Igreja Católica. É um mandamento modificado pelo homem. O homem modificou os mandamentos de Deus. É por isso que nesses mandamentos nós encontramos aqui: guardai domingos de festa.
Esse guardai domingos de festa, o que está querendo dizer guardai domingos de festa? Porque está incluso ali todo tipo de festa. Está incluso todos os feriados. Está incluso todas as festas cerimoniais aqui neste mandamento aqui, o terceiro mandamento do catecismo da Igreja Católica, que está a dizer guardai domingos de festa. É neste domingos de festa que nós encontramos ali essas festas ali. E encontramos ali o Natal, encontramos ali o Ano Novo, encontramos ali Março Mulher, encontramos ali Dia dos Namorados, encontramos ali Dia dos Desbravadores dentro das igrejas, encontramos ali Ministério da Mulher, encontramos ali todos os tipos de festas. Ali, guardai domingos de festa. Prezados irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, não nos apresenta, não nos mostra onde está escrito a data do nascimento do Senhor Jesus. Não tem, não tem. Assim como Deus ocultou a sepultura do profeta Moisés, para que o povo de Israel não idolatrasse aquela sepultura, na mesma que Deus ocultou a data de nascimento do Senhor Jesus, para que o mundo não idolatre esta data de nascimento. E assim, neste momento, chegamos ao ponto em que hoje o mundo inteiro celebra uma data que nem mesmo está escrito na palavra de Deus. Amados amigos, queridos irmãos, vejam o que está acontecendo. Por isso, neste momento, muitos estão celebrando essas festas, o Natal, o Ano Novo, mas que não está especificado na palavra de Deus, não está centralizado na Bíblia Sagrada. É uma festa pagã. Então, se nós vamos no livro de Ezequiel capítulo 8, nós vamos encontrar ali certas abominações que antigamente o povo já fazia, já cometia. É que nessas abominações que está no livro de Ezequiel, nós encontramos algumas mulheres que verdadeiramente eles adoravam Tamuz. Esse Tamuz hoje é considerado como Jesus, antigamente. Por isso que o domingo, antigamente era considerado como o dia do sol. Os pagãos consideravam o primeiro dia da semana como o dia do sol. Mas hoje, o papado, a besta do Apocalipse 13, traz este dia dos pagãos, este dia do sol, nos dias de hoje, dentro das igrejas, dizendo que este deve ser o dia do Senhor. E assim, hoje, todas as igrejas aceitam, guardam o primeiro dia de semana como o dia do Senhor. Mas, porém, biblicamente, não encontramos na Bíblia em que o domingo é o dia do Senhor. O único dia do Senhor que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é o Santo Sábado. O sábado é o único dia do Senhor que está escrito na palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse. Assim como Deus criou os céus e a terra em 6 dias, mas ao 7º dia descansou e abençoou e santificou o 7º dia. E assim todas as gerações guardarão o Santo Sábado, assim como o povo de Israel guardou o sábado. Até a última geração tenha que guardar o sábado. Então é por isso que Ezequiel, capítulo 20, nos fala, tem a afirmação, que certamente guardareis os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e o meu povo. Em Êxodo capítulo 31 também fala as mesmas palavras, que guardareis os meus sábados em todas as vossas gerações. Então, até a última geração, o sábado deve ser guardado pelo povo de Deus. Por isso, todos que neste exato momento celebram festa do Natal, festa do Ano Novo, estes estão totalmente comprometidos em guardar o primeiro dia da semana, que é o domingo.
Mas porém o domingo não é o dia do Senhor. O domingo é a marca da besta, porque foi a besta que autorizou este dia como dia do Senhor. Que este dia deve ser guardado, este dia deve ser respeitado. Prezados amigos, prezados irmãos, estamos na hora final. É o momento que o povo de Deus deve tomar as decisões, porque não resta muito tempo. Temos pouco tempo nesta terra. Então, queridos irmãos, aqueles que desejam se salvar nesta última hora precisam obedecer à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas. Então, por isso, está acontecendo agora, dentro do cristianismo, as corporações religiosas, que todos eles celebram essas festas pagãs, que são festas que Deus não autoriza. E assim, inclusivamente, adventistas do sétimo dia, pastores adventistas, eles apoiam a celebração do Natal e do Ano Novo. Vejam que abominação é esta. Aquilo que Deus mostrou no profeta Ezequiel 8, Deus mostrou ao profeta as abominações que a nação israelita estava cometendo, as ações daquela nação. E as mulheres que verdadeiramente adoravam por Tammuz, então se preparavam para adorar o Deus Sol, ou seja, o dia do Sol. Então, logo este dia do Sol, hoje é chamado de domingo, o primeiro dia da semana. É por isso que todas as igrejas neste momento guardam, observam o primeiro dia da semana. Mas o primeiro dia da semana é a marca da besta. Aqueles que guardarem o domingo estarão recebendo a marca da besta na testa. Recebendo a marca da besta na testa é quando você chega à compreensão de dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Então, neste momento, você está recebendo a marca da besta na testa. Como receber na mão direita? É quando você, neste dia do domingo, você não trabalha, você descansa, você repousa neste dia, você vai à igreja neste dia, você está recebendo a marca da besta na mão direita. Então, prezados amigos, prezados irmãos, verdadeiramente esta é uma mensagem que nós temos nesta manhã. Chegou o momento em que a profecia está a se cumprir, a queda das igrejas, a queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia e se tornou moradas de demônio. Outra voz dizia: sai dela, povo meu, para não seres participantes dos seus pecados, para não receber a ira de Deus sem mistura de misericórdia. A ira de Deus virá para todos aqueles que adorarem a besta e receberem a sua marca, e também aqueles que estiveram dentro do sistema da imagem da besta. Agora, nós vemos que a besta que o Apocalipse 13 fala é o Papa, o papado, ele representa a besta. Agora, a imagem da besta que a Bíblia fala, a imagem da besta representa todas as igrejas, religiões protestantes que estão unidas com o papado. E assim, eles representam a imagem da besta. Mas nós temos a principal imagem da besta, que representa a liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, os templos adventistas agora representam a imagem da besta, a líder principal da imagem da besta. Eles são líderes do protestantismo apostatado. O protestantismo apostatado são todas as igrejas evangélicas que guardam o domingo nestes últimos dias. É por isso que a mensagem está sendo proclamada: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia. Amados amigos, prezados irmãos, irmãs, estamos na hora final. As profecias estão apontando neste período, que já não temos muito tempo. Por isso que
neste momento estamos no período que a profecia do profeta Elias está a se cumprir nestes últimos dias. A vida do profeta Elias. Elias já veio preparando o caminho. Ou seja, Elias já veio para converter o coração dos pais e aos filhos e aos filhos aos pais. A luz que ilumina a terra toda, com toda a sua glória. Então, por isso, neste momento, os sinceros, povo de Deus, devem sair dessas corporações religiosas. É o momento de sair, porque Babilônia caiu. Todas as igrejas caíram. Todas as igrejas se tornaram moradas de demônio. Esta é uma mensagem muito urgente. É uma mensagem de misericórdia que todos precisam ouvir. Todos precisam atender este chamado divino, o chamado de misericórdia. Então, queridos irmãos, muito obrigado. Assim está -se a cumprir neste período. Elias, que veio, Cristo incorporado no corpo de um homem, de acordo com o Apocalipse 18, o poderoso anjo. Então, ele é o primogênito da linhagem de Dan. Dan é Leuzinho e saltará de Bazã. Então, nós vemos que Cristo, neste momento, ele incorporou no dia 10 de junho de 2025 no corpo do seu servo Elias Joaná. Ele representa Elias em pessoa, que converte o coração dos pais aos filhos e aos filhos aos pais. O poderoso anjo que ilumina a terra toda. Este é o ministério do quarto anjo do Apocalipse 18. O ministério, o quarto anjo, é o poderoso movimento do Apocalipse 18. Fora das igrejas caídas. Por isso o povo de Deus, nesta última hora, estarão fora dos templos, não guardando o domingo, não promovendo a falsa liberdade religiosa. Dentro das igrejas está cheio do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Então, esta lei da falsa liberdade religiosa é o decreto dominical disfarçado de liberdade religiosa. Os juízos de Deus virão para todos aqueles que adorarem a besta e receberem a sua marca na testa ou na mão direita. Aqueles também que adorarem a imagem da besta. Aqueles que adorarem a imagem da besta são aqueles que permanecem dentro dos templos adventistas, dentro dos templos evangélicos. Esses estão adorando a imagem da besta. E aqueles que adoram a besta são aqueles que permanecem dentro dos templos católicos. Esses adoram a besta. Então, se alguém adorar a besta, receberá a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Por isso, este é o ministério, o quarto anjo. É a continuação da igreja adventista do sétimo dia, fora das igrejas, fora dos templos. É a continuação do ministério da profetisa Ellen G. White. Então, por isso, chegou este momento que o remanescente deve unir-se ao povo de Deus, ao povo remanescente. O ministério, o quarto anjo, fora dos templos. Unir-se à nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos. Por isso, chegou o momento em que as igrejas totalmente caíram e se tornaram moradas dos demônios. Então, se você não quer adorar os demônios, é necessário que devem sair dessas corporações religiosas. Devem se unir com a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos. Está-se a cumprir, neste momento, Apocalipse 13, está-se a cumprir Malaquias 4, está-se a cumprir Apocalipse 18, está-se a cumprir o Apocalipse 14, também está-se a cumprir neste momento. Por isso, está a mensagem final de misericórdia. É a última mensagem de advertência aos habitantes da terra. Por isso nós agradecemos os verdadeiros que saírem desse sistema da besta e da imagem da besta, guardarão os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus em Êxodo capítulo 20. Aí se encontra os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Mas aqueles que permanecerem no sistema da besta e da sua imagem, esses adorarão
escrito assim, a marca da besta. Saiba muito bem que a marca da besta é o domingo em lugar do santo sábado. Mas o sábado, o santo sábado, é o selo do Deus vivo. Só aqueles que receberem o selo do Deus vivo, guardarem os mandamentos de Deus, principalmente o quarto mandamento na santa lei de Deus, esses verdadeiramente não serão destruídos com as 7 últimas pragas que está em Apocalipse capítulo 16. E também esses não receberão a marca da besta. Verdadeiramente, neste momento, esta é a mensagem. Esperamos que esta mensagem permaneça dentro do seu coração. Precisas colocar isso dentro do seu coração, essa mensagem. Porque dentro em breve, daqui em diante, as coisas que poderão acontecer no mundo inteiro não é coisa de brincadeira. Então é por isso que todo que ouviu a mensagem precisa colocar a sua mão na consciência e colocar, subir na balança de Deus. Será que em que lado eu estou batalhando? Em que lado eu estou? Será que estou ao lado de Deus ou estou ao lado do homem? Estou ao lado do inimigo ou estou ao lado de Deus? Então, cada um em si mesmo, parem e pensem em que lado você está batalhando. Ou você recebe a marca da besta, que é a guarda do domingo, ou você recebe o selo do Deus vivo, que é a guarda do quarto mandamento na santa lei de Deus. Por isso, que Deus abençoe a todos que neste momento ouviram esta mensagem. Deus abençoe este lugar, neste momento, que estão prestando atenção na mensagem final, a mensagem de misericórdia. Louvado seja Deus. Amém e amém.